Pronto, gravação iniciada. Boa tarde, Beatriz. Vamos fazer hoje a nossa aula de número 15 do nosso curso de Matemática 1. Vamos fazer uma pequena modificação hoje no planejamento, tá certo? Eu vou abrir aqui o planejamento, vou compartilhar com vocês a minha tela, com você a minha tela, para informar uma pequena modificação no planejamento. Você está vendo o planejamento, Beatriz? Em amarelo? Tá, então vamos lá. Tivemos aula no dia 28, foi a aula passada. A aula hoje, né, estava prevista a princípio para a função de primeiro grau. Eu ia falar um pouquinho mais de função de primeiro grau. Só que tem um detalhe que eu acabei esquecendo, que no período de 12, de 12 a 24, então essas 3 aulas aqui não acontecerão, porque a gente vai estar de férias, tá? Vai haver uma interrupçãozinha nas aulas, só de 12 a 24. Então eu vou perder essas 3 aulas previstas, né? A aula do dia 13, a do dia 18 e a do dia 21. Então, para eu conseguir dar a matéria toda no nosso prazo previsto, né? Ah, não, mas eu tenho uma folga boa aqui, ó. Eu tô com uma folga muito boa, porque nossas aulas podem avançar a março, né? E eu botei só o iniciozinho de março. Mas não, vai até o final de março. Ah, então não tem problema não. Eu posso manter o organograma, tá? Eu ia retirar uma aula de função do primeiro grau e uma aula de função do segundo grau. Ia adiantar. Mas, pelo que eu estou vendo, ainda dá para segurar um pouquinho, tá certo? E então acho que melhor manter, tá certo? Que é fácil. A P4 eu vou né, daria na próxima aula. Após. Não, programação tá ok. Então, não vou fazer modificação, não. Vou manter a programação, tá? Porque eu vi aqui que, na verdade, em março, eu só botei as aulas até o início de março. E a gente tem o mês de março todo. Então, não tem problema, tá? Beleza, então. Vamos manter essa aula daqui, ó. Vamos falar de função de primeiro grau, classificação em raízes. Eu já estava pensando em hoje já começar a função de segundo grau. Tanto aqui que na aula ó, que eu escrevi aqui, ó, já tinha falado função quadrática, função de segundo grau. Então ainda não vou começar não. Vou dar uma terceira aula de função afim, tá? Vamos lá, vamos falar logo de raízes. Então, eu vou dar um exemplo de uma função afim na forma algébrica e vou querer saber quem são as raízes ou quem é a raiz dessa função. Então, senhorita, eu pergunto para você, nesse exemplo, só tá você ou chegou mais alguém? Só para eu ter clareza, só você, né? Isso. Outra pessoa. Diga. Diga. Chegou outra pessoa, professor, que eu tô vendo. Ah, é? Sim. Deixa eu ver aqui. Então, Franci Emerson. Seja bem-vindo, Franci Emerson. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, então nós vamos pegar aqui uma função afim, um exemplo de função afim, que está dado aqui, ó, isso aqui é uma função afim, dada algebricamente, né?
e vou querer saber quem é ou quais são as raízes dessa função. Essa é a minha pergunta, tá? Vocês têm alguma ideia da resposta para essa pergunta, a essa minha pergunta? Quem são as raízes? Minha pergunta é essa. Quem são as raízes dessa função aqui ao lado? Beatriz ou Francieme, se alguém sabe responder ou não? Está aqui a função dada algebricamente. Essa função aqui. E aí? Seria onde os pontos estão no eixo X? Exatamente. Então, a definição de raiz você acabou de dar. É onde a função cruza o eixo X. Onde a função cruza o eixo X. Beleza. O conceito é esse. Mas quando eu for fazer o gráfico, como é que eu acho esse ponto ou esses pontos? Primeiro, quantas raízes serão? Vocês sabem? Sim ou não? É uma, mais de uma, duas, três, e aí? Na hora que eu fizesse o gráfico, quantas raízes terão? Eu podia lançar a seguinte pergunta, né? Outra pergunta qual é o gráfico da função afim? Outra pergunta, qual é o gráfico da função afim? Onde o domínio seja real e o contradomínio seja real. Qual é o gráfico? É uma reta. É uma reta, beleza. Na hora que eu faço uma reta aqui, em qualquer que seja a inclinação, ela vai cruzar o eixo X em quantos pontos? Em um, Em um ponto. É esse daqui, não é isso? Esse ponto quem é, então? É a raiz, né? Porque esse ponto pertence ao eixo X e conforme foi definido aqui, a raiz é um ponto da função cruz do eixo X. Aí agora vem a pergunta que vai fechar, né, a resposta do que eu perguntei. Como faz para achar essa raiz? Como faz para achar? Aguardando a ajuda de vocês. Como faz para achar essa raiz? Ideias? Nenhumazinha? Nenhumazinha? Aguardando vocês. o professor vai ter que responder, vai ter que. Será que vai ter que. Como é que eu posso dizer? Esse y igual a 3x mais 2, a gente teria que. é, Como é que eu posso explicar? Que eu não sei dizer. Teria que igualar esse y a quanto? Um ponto que pertence ao eixo X. Ele tem uma certa abscissa, por exemplo, se aqui for 5, a abscissa é 5. E quanto é a ordenada desse ponto aqui? Que pertence ao eixo X. Esse ponto aqui, qual é a ordenada dele? Vou botar de verde, para destacar. Quanto vale o y desse ponto aqui? 0. Exatamente. Se o y vale 0, de um ponto que pertence ao eixo x, então como é que eu faço para achar a raiz dessa função afim? É só igualar o y a quanto? A 0. E ao fazer isso, o que é que eu tenho aqui? Qual é o nome disso que eu acabo de escrever? O que é isso aqui? Uma equação de quê? De primeiro grau, né?
Como é que resolve essa equação do primeiro grau? Como é que eu faço para achar o valor de x? E aí? Igualo, isolo, né? Vou isolar essa variável. Para isolar essa variável aqui, os números 3 e 12 tem que passar para o outro lado da equação. Com a operação inversa. Quem está somando, passa como para o outro lado? Passa subtraindo, né? Subtraindo. E o 3 que está multiplicando, como é que passa para o outro lado? Dividindo. Então, quanto vale a raiz? Quanto vale essa raiz? -4, professor. Exatamente. Muito obrigado. Vamos agora lá no GeoGebra, nesse momento, vamos lá no GeoGebra, fazer o gráfico dessa função, que ele vai fazer o gráfico para mim bem rápido e com muita qualidade, né? E foi a ferramenta que eu apresentei na aula passada, né? Vou aqui abrir o GeoGebra, um software gratuito, né? E também tem um aplicativo para o celular. Está aqui abrindo o GeoGebra. Abriu. Pronto. Aí na janela de visualização eu posso pedir para aparecer os eixos, ó. Pronto, apareceram os eixos aqui. E agora é só escrever a função. Quem é a função, algebricamente falando? Voltando lá para o nosso exemplo. A função é y igual a quanto? 3x mais 12, não é? Então vou escrever aqui, ó. Y igual a 3 vezes x mais 12. Epa, o mais saiu errado. Mais 12. O gráfico foi feito, sim ou não? Feito, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Onde é que essa função cruza o eixo? Em que ponto ela cruza o eixo x, então? Ó, no -4. Exatamente o que nós achamos, não foi? Exatamente esse ponto aqui. Né? Quer Sim. dizer que nós temos o ponto aqui, nessa função aqui, nós temos o ponto -4 mandando para o zero. Não é verdade? Que foi essa raiz que nós encontramos aqui. E onde é que ela cruza o eixo x, o eixo y agora? Volta lá para o GeoGebra. Onde é que ela cruza o eixo y? Em que valor? Em que número? E aí, galera? Onde é que ela cruza o eixo y? Em que número? Galera, que número é esse aqui? 12. 12, que corresponde exatamente a quem? Quem é 12 aqui nessa equação? É justamente quem? O coeficiente Linear. linear. Então, quer dizer que o zero manda para o 12. É claro que essa função possui muito mais pontos, né? Eu posso aqui no GeoGebra marcar um ponto nessa função. Ó. Vou marcar um ponto aqui na função. Pronto. E, ó, nesse momento aqui, o ponto que eu marquei vale -2,11 na abscissa, na ordenada 5,66. Mas se eu mover esse ponto, vai mudar, ó. Inclusive vai aparecer o ponto, ó, o ponto 0,12. Olha ele aqui. O ponto, qual mais? -4 e 0, tá aqui ele, não consegui exatamente ele, mas quase ele, ó, por só uma questãozinha de aproximação. E qualquer outro ponto que eu queira. Tá aqui. Essa função possui infinitos pontos. Então, o ponto que eu variar aqui, vai aparecer o ponto A aqui. Todo mundo entendeu? Beleza? Tudo bem até agora? Tudo bem? Francine, Emerson, Beatriz, alguma pergunta? Posso prosseguir? Não. Tá.
Outra pergunta que eu podia fazer a respeito dessa mesma função, eu podia perguntar, pedir, fazer o seguinte, estude o sinal da função. Estude o sinal da função. O que quer dizer isso? Eu quero saber, nessa função y igual a 3x mais 12, eu quero saber quando ela é positiva, quando ela é negativa. Já que em relação ao sinal, fazendo aqui um esboço do gráfico lá que nós vimos no GeoGebra, é um gráfico mais ou menos assim, né? Ele passa aqui nesse ponto, né? O menos 4 e 0, nós sabemos, e passa nesse ponto aqui, é o 0,12. Aí eu pergunto, como a gente classificaria essa função em relação ao sinal? Lembrando que a gente já estudou isso no assunto anterior e vimos que a função pode ser positiva em relação ao sinal. Ela pode ser negativa, ela pode ser nula e ela pode ser NDA, toda vez que ela tiver mais de um tipo de, né? Aqui é um tipo, aqui é outro tipo, aqui é outro tipo. Se ela tiver dois ou mais tipos, a gente vai classificar ela aqui como sendo NDA. E aí, o que é que vocês acham? Essa função é o quê em relação ao sinal? Ela é? Eu acho que é A. NDA. Por quê? Porque ela tem trechos positivos e outros negativos. Perfeito. Você concorda comigo que esse trecho aqui que eu pintei de verde é o quê? É o trecho qual? Não, sem pintar a bolinha, peraí. Esse trecho é o trecho o quê? Positivo. Positivo. Esse trecho que eu pintei que eu vou pintar agora de amarelo. Ele é o quê? Negativo. Negativo. E esse ponto que eu vou reforçar agora de vermelho, ele é o quê? Só esse ponto. É nulo, né? Ele não é nem positivo, nem negativo. Então, essa reta ela tem os três trechos, os três pedaços. Se ela tem os três pedaços, ela é NDA. Agora, se eu pedir, estude o sinal da função. Em outras palavras, eu estou querendo saber quando a função é positiva e quando a função é negativa. E quem separa o trecho positivo do negativo, que ponto é esse? É o quê? É a raiz, né? Que vale quanto? Que nós já descobrimos antes. Quanto é a raiz? Menos 4, né? Então, para pontos à direita do menos 4, que correspondem a essa parte verde aqui, a função é o quê? O sinal dela. É o quê? Positiva, né? Exatamente. E para pontos à esquerda do menos 4, todos esses pontos aqui, se eu associar esses pontos, né, dando essa abscissa aí e calculando a ordenada, todas essas ordenadas desses pontos aqui serão números o quê? Negativo. Negativos. E isso que eu acabo de mostrar aqui se chama o quê? O que é que eu acabei de fazer então? Eu acabei de fazer o estudo do sinal dessa função. Fui claro ou não fui claro? O que é estudar o sinal de uma função? Ficou beleza? Ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito disso? Tá beleza? O silêncio, eu vou imaginar que sim, tá? Em relação ao crescimento, como a gente classificaria? Lembrando que a gente estudou que as funções podem ser estritamente crescentes, constantes, né? Decrescente, estritamente decrescente, alternada ou periódica e NDA. A gente estudou 7 tipos de função.
essa nossa função aqui, como é que ela seria classificada em relação ao crescimento? Me ajudem. Em relação ao sinal, a gente classificaria ela como NDA. E em relação ao crescimento, como? Quando o valor de x aumenta, eu não fiz vários pontos, mas eu posso fazer aqui. Agora, por exemplo, quando x vale 1, eu boto 1 aqui, ó. 3 vezes 1, 3, mais 2, 15. Seria esse ponto aqui, ó. 1 manda para o 15. O 2, 3 vezes 2, 6, mais 12, 18, ó. Aumenta para 18. Esse cara aumenta de 15 para 18. Ou seja, quando eu vou aumentando o valor de x, aí o 3 já vai mandar para o 21. Quando eu vou aumentando o valor do x, o que vai acontecendo com o valor do y? Aumenta. Aumenta. Isso é típico de uma função o quê? Estritamente crescente. Exatamente. E existe uma maneira muito rápida de olhar para a equação da função afim e dizer rapidamente qual tipo ela é. Vocês sabem que maneira rápida é essa, pessoal? Sim ou não? Basta olhar para quem? A gente sabe que a função afim é do tipo ax mais b, né? Esse é o formato genérico dela, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então, qual é a maneira rápida de olhar para uma função afim e dizer, não, essa é estritamente crescente, não, essa é constante, essa é decrescente? Alguém sabe que maneira rápida é essa? A gente discutiu isso um pouquinho na aula passada, ó. Eu vou pegar aqui e vou trocar o 3. A gente discutiu e a gente começou a variar o valor aqui do coeficiente angular. Botei 4, ó. De 3 passei para 4. Olha como mudou a reta. De 4 para 6, ó. Olha o que aconteceu com a reta. Agora, eu vou começar a baixar o valor do A. Primeiro eu comecei a aumentar. Veja o que aconteceu. Agora eu vou começar a diminuir, ó. De 6 eu vou baixar para 2. Olha o que acontece. De 2 eu baixo para 1. Olha o que acontece. De 1 eu baixo para 0. Olha o que acontece. De 0 eu baixo para menos 1. Olha o que acontece. De menos 1 eu baixo para menos 2. Menos 2. Veja que a função agora ficou decrescente, não foi? Não é verdade? Quando o B aqui, o A aqui foi 3, o A aqui foi 3, ela foi crescente, ó. Mas quando eu passo o A de 3, vou botar um menos aqui para menos 3, ela vira o quê? Me ajudem? Ela fica decrescente. Então, como é que é a maneira rápida da gente descobrir o crescimento de uma função afim? Basta olhar para o sinal do A, não é isso? Não é verdade? O sinal do coeficiente angular A. Como é que seria, então, a regra? Teríamos 3 possíveis valores para o A. O A pode ser o quê? O A pode ser positivo, 0 ou negativo. Se o A for positivo, como é o caso da função nossa 3x mais 12, que é essa daqui. Opa! 3x, deixa eu tirar o menos aqui. Tirei o menos, ó. Pronto, tirei o menos. Então, no caso de A positivo, a função é o quê? Estritamente o quê? Crescente. Se o A for negativo, ela vai ser estritamente o quê?
botar aqui o A menos 3. Ó. Vai ser o que agora? Vai ser decrescente. Estritamente decrescente. E se A for 0? Ela vai ser o quê? Se eu botar 0 aqui no lugar do A. Botei. Ela Vai fica o ser quê? constante. Exatamente. Então, o sinal do A é quem vai dizer se a função vai ser crescente, estritamente decrescente e constante. Tá? Não teremos função afim alternada. Não teremos função afim NDA em relação ao sinal. É impossível. Não existe função afim NDA em relação ao crescimento. Agora, a função afim pode ser sim, e normalmente é uma função NDA em relação ao sinal, já que ela possui vários trechos. Será que deu para ficar claro o que eu falei? Estou misturando, então, essa parte nova da função afim com a parte antiga da classificação da função em relação, né, no caso, ao sinal e ao crescimento. Deu para compreender o que foi falado, pessoal? Ficou claro? Não ficou claro? Perguntas sobre o que eu falei agora? Nenhuma? Então vamos ver se estão espertos. Menos x mais 5. Essa função aqui. Como classificaríamos ela em relação ao sinal? Ela é o quê? Acho que seria NDA também. Exatamente. Se o seu gráfico vai ser uma reta, e ela é uma reta, no caso, em relação ao crescimento, como é que ela vai ser? Estritamente decrescente. Exatamente, extremamente decrescente. Se é uma função extremamente decrescente e que é uma reta, então ela vai ter pontos acima do eixo x e pontos abaixo do eixo x. Consequentemente, ela tem que ser NDA em relação ao sinal. Vou lá no GeoGebra, hein? Fazer esse gráfico aí. Menos x mais 5, hein? Vou lá, hein? Ó. Botar aqui e botar menos x. Opa, errei aqui. Menos x, agora tá ok. Mais 5, né? Então, é uma reta estritamente decrescente, ó, que cruza o eixo y em que ponto? Qual ponto cruza o eixo y? 5, né? Que é exatamente o coeficiente linear, que vale 5. E alguém sabe dizer quanto é a raiz dessa função? Olhando para o gráfico? E aí, quanto é a raiz, pessoal? 5, professor. Não. Exatamente. Exatamente 5. Dá para ver aqui pelo gráfico, vale 5. E outro jeito da gente chegar rapidinho seria igualar y a 0. Resolver uma equação, que vai ser uma equação bem facilzinha de resolver. Passo o menos x para cá. Vai ficar x positivo, x igual a 5. Acabou. Deu para entender essa questão da classificação, pessoal? Ficou legal? Raiz. Abordei muito essa questão da raiz e da classificação. Tudo bem? Sim. Então, outra coisa que é o tema da aula de hoje, né? A gente vai falar uma classificação que a gente dá só para a função afim, tá certo? Uma classificação das diferentes funções afins. São infinitas. Como seria essa classificação? Vamos lá. Seria o seguinte. Deixa eu botar a palavra afim aqui. Classificação das funções afins. Então, vamos lá.
as funções podem ser uma função afim qualquer, e uma função afim, então aqui é uma função afim, né? A função afim pode ser qualquer, e pode ser uma que a gente chama de linear. Então, primeira definição. A função é linear toda vez que o coeficiente linear, por isso que chama também de linear, ela vale zero. Ou seja, a função afim tem a equação ax mais b. Se o b vale zero, a equação fica assim. E qual vai ser a característica de uma função afim do tipo linear? Ela vai ter b igual a zero. E uma função que tem b igual a zero, o que é que tem de curioso no gráfico dela, pessoal? Quando eu boto zero aqui no lugar de 5, botar o número zero, o que é que vai ter de curioso, que vai chamar a atenção a gente? Ela vai cruzar o eixo y em que ponto? No zero. Exatamente. E não interessa qual é o coeficiente angular que eu bote, ó. Continua passando pelo zero, ó. Botei menos 2, vou botar agora o coeficiente angular 5, ó. E o linear continuando zero, ó. Olha aqui. Continua passando pelo zero. Por quê? Porque o B é exatamente isso, o coeficiente linear é para isso, é o ponto onde cruza o eixo y. Então, as funções lineares, elas têm essa característica, são funções. E por que ela ganha esse nome, professor? Por que vale a pena chamar isso desse nome? Porque tem uma coisa curiosa. Uma função afim normal, vou dar um exemplo aqui dela, uma função afim qualquer, como essa daqui, e olha aqui uma função linear. Olha que interessante quando eu der os valores aqui. Ó. Vamos lá. 3 manda para quem nessa primeira função aqui? 3 manda para quem, pessoal? Me ajudem? Sim. Deixa eu botar o 3 aqui. 2 vezes 3 mais 1 vai dar quanto? 6 mais 1 dá 7. Perfeito. E se eu botar o 4? 2 vezes 4 mais 1 dá quanto? Dá 8, mais 1 dá 9. Perfeito. Vou fazer agora os mesmos valores desse domínio aqui para essa outra. Ó. 3 e 4 de novo. Para essa, o 3 manda para quem? O 6. O 6. O 4 manda para o 8. E deixa eu pegar mais um ponto aqui, ó. Tanto na de cima quanto na de baixo. Vou pegar agora 6. 6 manda para quem? Nessa função aqui. 2 vezes 6 mais 1 vai dar? 13. 13. E aqui o 6 vai mandar para quem? Pro Para o 12, 12. não é isso? Então, olha que interessante. Quando você dobra o valor de x de 3 para 6, todo mundo concorda que 6 é o dobro de 3? Quando você dobra o valor do x, o que acontece com o valor do y? Dobra. Dobra também. Aqui, quando você dobra o valor do x de 3 para 6, o valor do y também dobra, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Então, a gente chama de funções quando uma dobra, a outra dobra. A gente tem um termo que vem lá do ensino fundamental, a gente fala grandezas diretamente proporcionais. É esse o nome que a gente dá para grandezas quando uma dobra, a outra dobra. Por exemplo, quando você vai comprar um produto, o preço, a quantidade de produto e o preço são grandezas diretamente proporcionais. Porque se você dobrar a quantidade de produtos que você compra, o que acontece com o valor gasto? Também dobra, né? Então, isso é típico das funções lineares. Já as funções afins quaisquer, como essa daqui, elas não são diretamente proporcionais, porque quando uma dobrou,
a outra não dobrou. A gente pode até dizer que tem uma relação direta. Quando o x aumenta, o y aumentou. Isso está correto dizer. Mas não posso usar a palavra proporcional para esse exemplo. Isso só acontece com as funções lineares. Tá? Então, essa é a primeira informação interessante. Agora, a função linear ainda pode quebrar em dois tipos. Eu posso ter a função linear qualquer e eu posso ter a função linear nula. Como é que seria isso? A função linear nula é quando A também for igual a zero. A função linear qualquer é quando A for diferente de zero. Então, se eu pegar uma função linear como essa daqui, mas eu botar no lugar do coeficiente angular, botar zero também, então y igual a 0x, y igual a 0x quer dizer que y é igual a zero. Então, qualquer valor que eu pegue do x, o y vai dar zero. Então, o gráfico disso é uma função constante, né, que está em cima do eixo x. Vou lá no GeoGebra, botar uma função 0 no A e 0 no B. Ó. O B já está zero, vou botar agora 0 no A. O que é que vai acontecer? A função coincide com quem agora? Com o próprio, o quê? O próprio eixo? O eixo X, constante. Exatamente. Isso aí. Então, as funções, voltando para a nossa classificação lá, as funções lineares podem ser, tem uma linear especial chamada função nula, né? E uma função linear qualquer. Agora, faltou colocar uma outra função aqui, que eu esqueci. As funções afins podem também ser classificadas, tem uma terceira classificação, ela pode ser classificada como uma função constante. Quando é com a função afim, vai ser constante. Toda vez que o A for igual a zero. Aí as funções constantes teriam de dois tipos. Pode ser uma função constante qualquer e pode ser uma função constante nula, que recai nesse caso aqui, que eu já falei, onde tanto A quanto B valem zero. Né? Então, a função nula, ela, na verdade, é função linear, e a função nula é, na verdade, uma função constante também. Tá? Então, vamos lá, ver exemplos de funções constantes. Na função constante qualquer, o A é zero, mas o B não é zero. Então, vou botar o B igual a 6 agora. Não está aparecendo, aparecer. Pronto, está aqui. Isso aí. Ó. Essa é uma função constante com B valendo 6. Essa outra é uma função constante com B valendo 5. Olha aí. Essa outra é uma função constante com B valendo 4. E assim por diante. Vou pegar agora uma função com B negativo. Ó. Menos 3. Então, as funções constantes com B negativo, elas são funções negativas. As funções constantes com B positivo, elas são positivas. Deu para entender o que eu falei agora, pessoal? Dessa classificação? Então, nomes importantes, né? Nomes importantes. A função afim, ou também conhecida como função de primeiro grau, tanto faz esses dois nomes, elas podem ser lineares, podem ser constantes e podem ser nulas. Na verdade, são esses três nomes usuais que a gente tem. Função constante, função linear, função nula. E quando não for nada disso, uma função afim qualquer. Nessa função afim qualquer, tanto A quanto B é diferente de zero. Pronto, essa seria a definição de função afim qualquer. Qual a definição de função constante? Aquela que A vale zero. Qual a definição de função linear? Aquela que B vale zero.
Agora, a função constante, ela pode ser qualquer e pode virar a função nula. Exatamente como uma função linear, que também pode ser qualquer e pode ser nula também, se o segundo parâmetro também for nulo. Então, a função nula é aquela que tem os dois parâmetros, né? Então, resumindo, a função nula, ela tem tanto A quanto B valendo zero. A função constante, ela tem o A valendo zero, o linear, o angular. E a função linear, ela tem o B valendo zero. E uma função afim qualquer, que não tem denominação especial nenhuma, tanto A quanto B são diferentes de zero. Esse seria o resumo da classificação. Então, assim, exemplos práticos que eu posso criar, né? A função afim que eu falei normal, né? Função afim normal, a gente falou que tem uma parte fixa e uma parte variável. Isso foi falado lá na primeira aula de função afim. Nas funções lineares, ela não tem a parte fixa. Ela só tem a parte variável, já que B vale zero. Então, se eu falar, né, uma barra de chocolate, uma barra de chocolate custa R$6. Crie uma função que relaciona o número de barras compradas. Agora eu estou vendo que eu estou escuro aqui, deixa eu acender aqui a luz. Pronto, ajeitou. Que relaciona o número de barras compradas, com o total gasto. Então, o total gasto eu vou chamar de Y. O número de barras eu vou chamar de X. E como é que seria a equação dessa função? Y igual a quanto? X vezes 6. Exatamente. E como a gente classificaria essa função? Em relação agora à função fim. Ela é uma função de que tipo? Ela é uma função o quê? Linear. Então, na hora que for feito o gráfico dela, a reta vai passar por onde? A reta vai passar por onde? Quando x, então um ponto dela, né? Um ponto. Quando x for zero, se eu comprar 0 barras, eu não vou gastar nada. Mas se eu comprar uma barra, vou gastar quanto? R$6. 6. Né? Se eu comprar 2 barras, 12. 12, e assim por diante. Então, eu posso marcar esses pontos, ó, o ponto 0, 0, o ponto 1 mandando para o 6, o ponto 2 mandando para o 12. E ao unir esses pontos, forma essa reta daqui. Embora nessa função aqui, para ela ficar bem definida, eu não devo colocar um domínio real. Porque aí eu diria que o preço da barra pode ser um número negativo. Aí não faz sentido, né? Então aqui seria mais correto falar em R+, ou seja, tanto o domínio quanto o contradomínio são positivos. E aí eu apago essa parte daqui da função. Ó, e fica só a reta daqui para lá, né? Para que a gente dê um significado, já que o x teve um significado,
é interessante eu adequar o conjunto numérico a essa grandeza, que foi apresentada antes. Fazendo o gráfico aqui agora, ó. Y igual a 6x no GeoGebra. Pronto. Aqui, ó, y igual a 6x, todo mundo concorda? Aí, ó. Pronto, ó. Né? Passando pela origem. Agora, se eu quisesse fazer só um pedaço dela, como é que eu faria aqui no GeoGebra? Aí acho que tem um comando, se eu não estiver enganado, com o comando se. Se aí você bota a condição, pronto, aqui, ó. Se x for maior que zero, então eu quero que você faça a função f. E se não for zero, ela vai tirar. Ela não aceitou. Será que tem que ser f de x? Vamos ver. Não, ela vai dar problema. Agora deu certo, ó. Mas aí por que ela não... Deixa eu esconder aqui a F. Pronto, ela fez a F agora. Olha aí que beleza. Ela comeu, ela tirou o pedaço negativo, não foi? Tá vendo aqui, ó? A outra, ó, vou fazer aparecer a F de novo. Ó. A F era aquela toda, completa, ó. Com domínio de R em R, ó. Já a função que ele chamou de G, ele criou esse nome G, continua a ser a função 6x, mas só o domínio dela, o x, tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Olha o GeoGebra, então, fazendo só pedaços da função também. Então, acabo de ensinar. Usei o comando se, ó, tá? Fiz se, e eu escolhi aqui esse comando, onde eu escrevi a condição, que foi a condição x ser maior que zero, e então, aí eu botei o objeto que eu quero que apareça, que no caso é a função f. E aí ela criou a função g, usando esse comando. Deu para entender, pessoal, o que é que eu fiz aqui no GeoGebra? Ficou claro? Ou não? Quero ouvir vocês. Nesse momento só temos 2 pessoas ou entrou mais alguém? Acho que entrou Emanuele. Seja bem-vinda, Emanuele. Então, Emanuele, estamos fazendo aqui um gráfico de uma função afim, né? A gente acabou de falar da classificação das funções afins e criei um problema, né? Um problema lá da barra de chocolate, que custava R$6, né? Mas aí, para adequar a função a um contexto real, eu limitei o domínio aqui, eu limitei o domínio da função aos reais positivos, para que só fizesse esse ramo aqui e não fizesse esse ramo daqui, ó. Tá certo? E foi o que eu acabei de fazer, de mostrar no GeoGebra. Não sei se vocês entenderam como é que eu fiz no GeoGebra, que comando eu usei. Posso ouvir vocês? Deu para entender ou não deu para entender? Deu sim, professor. Deu, né? Galera, perguntas. Hoje eu falei, então, de várias coisas. De maneira rápida, mas falei de várias coisas. Falei, só recapitulando a aula de hoje. Eu falei, né? Comecei a aula, primeiro, falando de raízes. Foi aqui, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pronto. Aqui, ó. Comecei a aula aqui, ó, falando do que são raízes. Dei um exemplo de uma função. Achamos a raiz menos 4. Aí fiz o gráfico dela lá no GeoGebra. Depois de feita a raiz, eu comecei a discutir o que era estudar sinal de uma função. E para estudar o sinal da função, você precisa achar a raiz, justamente. Porque é a raiz que separa o pedaço positivo da função do pedaço negativo da função. Foi a etapa seguinte. Depois disso, discutir como se classifica uma função afim em relação ao sinal e em relação ao crescimento. E em relação ao sinal, ela normalmente vai ser NDA se ela for uma função de R em R. E se ela for em relação ao crescimento, ou ela vai ser estritamente crescente, quando o coeficiente angular for positivo, está mostrado aqui, vai ser estritamente decrescente quando o coeficiente angular for negativo e vai ser constante quando o A for zero. Foi a segunda coisa
que nós falamos hoje, depois de falar de raízes e de estudar o sinal, falamos das classificações. Demos mais exemplos. E, finalmente, na aula de hoje, falei da classificação das funções afins. Então, falei que uma função afim pode ser nula, uma função afim pode ser constante, uma função afim pode ser linear. E uma função afim pode ser uma função afim qualquer, sem nada de especial. Quando eu usar qualquer, eu estou usando essa ideia. Então, a função nula é quando A e B são zero. A função constante é quando só A é zero. A função linear quando só B vale zero. E aí fiz alguns exemplos também no GeoGebra. E para terminar a aula de hoje, eu falei desse problema da barra de chocolate, onde foi criada uma função linear, já que o coeficiente angular linear é zero dessa função aqui, ou seja, se você comprar 0 barras, você gasta R$0. Não tem um valor fixo já inicial, ao contrário daquele problema lá do plano de saúde, que mesmo que você não fizesse nenhuma consulta, você já pagava um valor, porque é a sua mensalidade lá do plano de saúde. Aqui não. Aqui você só paga quanto por cada barra usada. E aí definiu um domínio menor, em vez de R em R, né? Botei um domínio de R mais em R+, e ao ir para o GeoGebra, mostrei uma forma de fazer o gráfico. Então, apresentei o GeoGebra na aula passada e espero que o GeoGebra se incorpore ao hábito de vocês de criar funções vendo aqui o GeoGebra, tá? Esse foi o resumo da aula. Perguntas, comentários, sugestões, críticas? Aguardo vocês. Professor, exemplo que o senhor deu, y3x, acho que era mais 12, Certo? ele se enquadra numa função qualquer, né? Exatamente, seria uma função afim qualquer. Porque tanto A quanto B são diferentes de zero. Tá certo. Então, Beleza, a qualquer, quando tem o linear e o angular tem números, né? Eu estava meio confusa com esse qualquer. Mas entendeu? A palavra qualquer ela é uma palavra bem geral e que então engloba a maioria das funções, né? Uhum. A maioria dos números não são zero, né? Então, se você escolher qualquer número A, qualquer número B, ela vai ser uma função afim. Então, é qualquer no sentido de que, né? Esse termo é justamente para mostrar que tem muita gente, né? Tem muitos, tá certo? O qualquer o que eu usei foi nesse sentido. Deu para entender? Certo. Senhor Francis Emerson e a senhorita Emanuele, perguntas? Não, professor. Emanuele, a gente vai tentar terminar a nota de vocês, né, junto com o pessoal, até... A gente termina tudo, tentar terminar até o dia 11, 12, né? Por aí, tá certo? De janeiro, tá bom? Tá certo. Professor, o senhor corrigiu as provas anteriores? Eu me enrolei, eu tive um probleminha, Emanuele, que eu acabei viajando aqui para Aracaju, então estou muito enrolado aqui, ainda não. Já comecei a corrigir, já corrigi a provas de alguns, mas não corrigi todos. Então, eu vou entregar, acho que as 4 provas juntas, não tem jeito, tá? Eu estou voltando segunda-feira agora para Natal. Aí eu vou me organizar melhor e prometo tentar acelerar, tá? Mas peço desculpa, ainda não corrigi não. Tá, Emanuele? Tá certo. Franci Emerson, algum comentário? Não, professor. Beleza. Então, eu agradeço a vocês pela presença, né? Foi dada uma aula aí. Vocês tiveram... Eu nunca tinha apresentado a ferramenta GeoGebra em nenhuma outra turma, então essa espero que seja mais uma ferramenta aí para ajudar vocês, tá? Na confecção de gráficos. Eu note, não vai ser o caso da Emanuele que vai sair agora, mas os demais vão continuar no módulo 4, né? Que corresponde ao segundo semestre, e vamos ter muitos gráficos lá no segundo semestre, e o GeoGebra vai ajudar lá também, ok, Beatriz? Então, o GeoGebra vai ser muito útil em tudo que vem daqui para frente. Ok? Eu vou parar a gravação nesse exato momento, agradecendo a presença de vocês, desejando a vocês um ano novo, uma virada de ano muito positiva, tá? E que a gente
né, esteja no próximo ano bem e produzindo o máximo que a gente puder, tá certo? Um grande abraço para todos vocês.